Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. O tema de hoje é como estas brincadeiras podem acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 brincadeiras que vocês podem mediar. Então, eu vou trazer a brincadeira, vou mostrar como se joga. Na verdade, não tem novidade, mas a novidade é mediar essa situação que vocês vão vivenciar, tá bom? Por que as brincadeiras aceleram a aprendizagem? Olha, todas as brincadeiras, aquelas brincadeiras antigas, o gato e o rato, passa-anel, todas aquelas brincadeiras, elas podem ser mediadas. Talvez, essas brincadeiras foram as primeiras coisas que eu aprendi a mediar, entendeu? Então, não necessariamente você precisa de uma tarefa escolar para mediar, de um jogo para mediar. Você pode fazer uma brincadeira, né? E na brincadeira, a gente, então, fazer todo o processo de mediação e corrigir as funções cognitivas, aproveitar aquele momento. Porque, assim, ó, as brincadeiras, as crianças gostam muito. Elas gostam de brincadeira, elas repetem aquela brincadeira 300 vezes. Então, assim, as brincadeiras, elas podem se tornar o elemento central da mediação, certo? Dessa mediação que ocorre entre a professora e a mediadora, né? E a criança, naquele contexto de interação, porque a brincadeira, ela tem essa parte que envolve, né? O envolvimento. Então, é uma brincadeira de corda, é uma brincadeira de passanel, é uma brincadeira de faz de conta, é um jogo da velha, é uma brincadeira de adivinhação. Então, esse tipo de brincadeira você pode mediar. Eu digo uma coisa para você. A minha criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, ela tem dificuldade em atenção, que isso eu já sei, em concentração, que isso eu já sei, de memória, eu também já sei. Isso todo mundo deixa claro. Agora, o que eu tenho que aproveitar? Eu tenho que aproveitar aquele momento que a criança está atenta, concentrada, porque aí eu vou fazer coisas para ela guardar lá na memória de longo prazo. Então, quando a criança está envolvida numa brincadeira com os amigos, é ali que eu vou estar e é ali que eu vou mediar. E tem gente que vai atrapalhar a brincadeira das crianças. A brincadeira é para ser livre. Olha, até acho que também tem que ter um momento livre, mas se eu aproveitar aquele momento da brincadeira, que a criança já está concentrada e tem a sua atenção direcionada, gente, vai ser um ganho cognitivo imenso. Então, não preciso toda brincadeira eu mediar, mas eu posso escolher algumas brincadeiras que eu possa mediar e isso vai contribuir muito com a minha criança. Por isso que eu falo que a brincadeira, ela se torna um estímulo entre a criança, né, e a mediadora. A mediadora vai usar essa brincadeira para fazer a criança pensar, porque a mediação é isso, né? É você fazer a criança pensar. Então, o contexto da brincadeira impõe desafios cognitivos, como, por exemplo, antecipar, planejar, lembrar, né? Reconhecer, regular, porque na brincadeira a gente tem a nossa vez, por exemplo, ou tem a nossa parte na brincadeira. Então, eu não posso ir de forma impulsiva, eu tenho que ir de forma regulada, controlada. Então, na brincadeira, deixando a criança consciente de tudo que envolve aquela brincadeira, nós podemos, então, regular o comportamento da criança. Hoje, as brincadeiras que eu vou apresentar para você são todas brincadeiras que você pode fazer com uma criança com TDAH. Então, nada impede, nada impede. Essas brincadeiras são brincadeiras que vão fazer com que a criança regule seu comportamento. Como? Desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a atenção, direcionando para os detalhes
das brincadeiras. Então, isso é importante. Além disso, além de regular o comportamento, ainda a criança aprende a identificar os papéis, não é mesmo? Que papel eu tenho nessa brincadeira? Então, assim, ó, diante de todas as brincadeiras, eu quero primeiro trazer para vocês o faz de conta, tá? Porque o faz de conta pode ser uma brincadeira e eu posso, nessa brincadeira do faz de conta, fazer a adaptação de um texto, certo? Porque eu vou conhecer um enredo, é um faz de conta. Tem uma princesa, tem um dragão, então eu posso explorar e mediar todo esse contexto do imaginário da criança e colocar num papel, colocar num quadro, por exemplo, para ela ver que o que a gente pensa pode ir lá para o quadro, né? Em formas de palavras, de desenhos. Eu também, pelo faz de conta, eu posso simplificar alguns conteúdos. Por exemplo, relação entre as pessoas, daquele enredo, o contexto daquele enredo, eu posso simplificar, eu posso fazer, extrapolar, que a gente chama, né, ideias a partir do faz de conta. Então, no faz de conta, ele já traz alguma coisa preciosa, e a partir daquilo ali eu vou extrapolar, eu vou além daquilo, eu vou promover as transcendências, né? Sobre as atitudes dos personagens, o jeito dos personagens, sobre o que os personagens gostam. Então, isso tudo eu posso mediar. Se a criança gosta de faz de conta, por que eu não vou mediar? Fora isso, ainda você pode trabalhar a semelhança e diferença entre os personagens. Você pode trabalhar também antecipação do que vai acontecer, né? Porque assim, é um faz de conta. Eu sou um personagem, você é outro. E nós vamos vivenciando. E o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? Então, esse enredo pode trabalhar o raciocínio progressivo, que é começo, meio e fim, certo? Vai gradativamente ampliando esse contexto. Agora, também o faz de conta estimula o desenvolvimento de ideias, né? E o pensamento divergente. Por quê? No faz de conta, eu posso colocar aquilo que eu quiser, né? É um faz de conta. Então, meu personagem pode ser como eu desejar. E aí, o outro personagem pode não concordar. Então, há aí um pensamento divergente que tem que ser discutido. Eu vou dar um exemplo para vocês de como eu faria. Na verdade, o que aconteceu hoje é assim, um menino que tem TOD lá na escola, hoje se negou a entrar na sala. Ele está no pré. Então, hoje ele se negou, no primeiro momento, se negou e disse que odeia tudo, aquele negócio sempre, né? Então, eu falei assim, então, eu tenho que preparar aqui uma brincadeira, porque à noite eu vou conversar, né? Vou fazer uma live, eu tenho que saber umas brincadeiras. E aí eu perguntei, que brincadeira você gosta? Ele falou assim, de faz de conta. Aí eu resolvi trazer essa brincadeira para vocês do faz de conta, certo? E essa criança, ela falou assim para mim, ó, vamos fingir que eu sou um dragão e você uma princesa. Assim, ó, isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Eu acho que você já escutou isso, a criança dizer, ou seu filho, ou seu aluno dizer, ó, eu sou um dragão. Por quê? Porque o Todd, ele tem né? Talvez o dragão fosse a personagem mais próxima daquilo que ele estava sentindo naquele momento, né? Então, era isso que ele queria ser. E aí, a partir disso, nós começamos a fazer a interpretação desses personagens abstratos, porque eu não era princesa e ele não era dragão. Então, é algo do imaginário, certo? Então, a brincadeira do faz de conta pode ser mediada. Aí, eu fiz aqui, então, uma mediação desse momento que eu tive com esse menino. Fiz igualmente, tá? Aí eu falei assim, olha, então vamos brincar, vou parar tudo, não vou nem escrever, vamos parar tudo que nós vamos brincar. Mas, para isso, nós temos que conversar, planejar quem vai ser o quê,
né? O que cada um vai fazer, o que essa princesa vai fazer, o que esse dragão vai fazer, como é que eles são. E aí, o que acontece? Nesse momento que ele estava antes furioso, ele começou a direcionar a atenção dele para isso. E aí ficou já calmo ali comigo, né? Então, comecei a mediação assim. E que é uma brincadeira. Se configurou uma brincadeira. Então, como será esse dragão? Aí eu esperei ele dizer. O que ele tem na cabeça? Imagina, me diga, como é que ele é? Será que ele vai ser um dragão muito pequeno ou um dragão muito grande? Por que você escolheu ser um dragão? Esse dragão é bravo? Onde é que ele vive? Ele gosta de comer? Que cor esse dragão vai ser? Que sons ele vai fazer quando quer mostrar que é muito bravo? E quando ele é pouco bravo, como é o barulho que ele faz? Gente, eu fiz essas perguntas, mas não foi nesse ritmo que eu mostrei aqui para vocês. Porque cada pergunta deve ser dado um tempo para a criança refletir e pensar, mesmo que ela não responda. Nós temos um lema, chama-se 1 minuto, deixe-me pensar. Então, quando você vê essa gama de perguntas que eu faço aqui, é para você ver um atendimento, basicamente, porque isso demorou quase meia hora. Então, não é pá de pergunta. Aqui na live eu quero explicar para vocês que são professoras, psicopedagogas, especialistas, mães, não é mesmo? Mas na hora que você está com a criança, você tem que fazer a pergunta com muita calma, esperar as ideias dela, de perguntar se ela quer ajuda para pensar um pouco mais, e assim vai. A mediação se configura dessa forma. A mediadora, ela nunca dá a resposta. Ela sempre faz perguntas a partir da resposta da criança ou da não resposta da criança, certo? Aí depois eu falei para ele o seguinte: olha, agora vamos pensar na princesa. Qual a cor do cabelo da princesa? E a roupa? Como é que vai ser a roupa dessa princesa? E o que o dragão e a princesa vão fazer? Então, já temos tudo. E agora nós podemos brincar. Você vai ser o dragão e eu vou ser a princesa. Gente, aqui, ó, nessa mediação, eu usei exatamente 15 perguntas. Essas 15 perguntas foram feitas em meia hora que essa criança ficou comigo. Então, não são perguntas estressantes. São perguntas da nossa conversa. Então, é uma conversa com a criança. Diferente de você dizer, olha, o dragão, como é que vai ser o dragão? Olha, o dragão vai ser vermelho, o dragão vai ser verde, o dragão... Não, gente, nós não vamos dar as respostas para a criança. Então, o faz de conta é o momento de você explorar todo o imaginário. E explorando o imaginário, você está explorando a abstração, que é algo que geralmente a nossa criança com deficiência intelectual tem dificuldades, ela tem dificuldades em abstrair. Por isso que muitos estudiosos, profissionais da área, né, dizem, vamos trabalhar tudo no concreto, vamos trabalhar tudo no concreto. Aí trabalha no concreto e a criança não evolui, porque não é no concreto que a gente aprende, é pensando. Por isso que a mediação, quando você começa a mediar, você vê, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Lógico. Entendeu? O concreto é apenas um pretexto para você usar para fazer a criança pensar. Então, isso que é diferente na mediação. Por isso que a mediação, ela é realmente empolgante, ela te revela, né, que a criança sabe. Por quê? Porque a gente provoca o tempo todo. Então, essa brincadeira que eu fiz com vocês aqui do faz de conta, vocês podem brincar de tudo, dos 7 anões,
Só que antes de brincar, você vai explorar esse cenário, que é tudo, ó, antecipação, abstração, viu? Isso é muito desafiador para nós, porque nós estamos acostumados a quê? A dar tarefinhas para ele fazer, a ficar ali, né? Tentando dizer isso não, espere isso aqui. E aí, às vezes, a criança não vai para frente, não cresce, não evolui. Aí eu recebi uma pergunta e a pessoa disse assim: olha, eu já tentei de tudo e não deu certo. Mas não tentou mediar, porque esse tudo são coisas externas, fora da criança. Aí tentou aquele jogo, tentou aquela técnica, tentou o PEX, tentou o ABA, tentou não sei mais o que, o Denver, e vai, e não sei mais o que, e vai. E aí? Evoluiu? Pouco diante da expectativa que você tinha? Tá, então agora vamos fazer a mediação. Porque a mediação, ela atua internamente na criança, tá? E não externamente. Outra coisa é quando eu comecei a fazer todas essas perguntas para essa criança, do dragão, da princesa, eu queria que ele tivesse uma percepção clara e precisa dos personagens. E aí, então, eu trabalhei uma função cognitiva, né? Percepção clara e precisa. Além disso, eu também trabalhei a identificação. Quem é que vai ser o dragão? Quem é que vai ser a princesa? A análise dos personagens. Como é que esse dragão fica quando está bravo? Qual é o som que ele produz? Qual é o som que ele produz quando ele está calminho? Né? Então, aí eu fiz a criança analisar de forma abstrata um posicionamento desse dragão. E fora isso, ele levantou hipótese o tempo todo, né? Porque esse dragão não existe, essa princesa não existe, certo? Não tinha ali um livro. Foi tudo hipotético. Foi tudo hipotético. Então, essa é a diferença que nós temos. Então, quando você faz uma mediação, que você é uma mediadora, né? Que você conhece as funções cognitivas, a percepção clara e precisa, e todas as outras, né, que são 28, não é só percepção clara e precisa, tem que ter muita outra coisa também. São 28 funções cognitivas. E você aprende a usar as funções cognitivas, as operações mentais, que são 19, que a gente usa para fazer tudo nesse mundo, a gente usa essas 19 operações mentais. E nós temos também os critérios de mediação. Como esse menino era TOD, certo? Eu queria mostrar para ele que pela conversa, pela interação que ele ia ter comigo, ele iria ter a minha atenção. Por isso que eu falei, vou parar tudo, então eu vou brincar com você. E nós vamos brincar. Só que esse brincar inicial foi para mostrar que para brincar de faz de conta tem que ter um passo a passo. Por que isso? Porque lá na sala ele também tem que ter um passo a passo para tudo que ele fizer. Para ele não se estressar, para ele não ficar com esse pensamento vingativo, com esse pensamento de se auto-agredir, né? Porque não conseguiu realizar uma tarefa. Então, isso é o fundamental, tá? Bem, vocês podem brincar o máximo possível, certo? E isso vai depender e envolver, né, a sua dedicação com relação à criança. Porque quando você está ali com a criança, brincando no faz de conta, a atenção dela está direcionada para aquilo. Então, dizer que a criança com TOD é agressiva, não presta atenção em nada, está sempre no mundo da lua, está não sei o quê, ou com TDAH, né? Quando você faz a mediação do faz de conta, por exemplo, a atenção dela está direcionada. Pronto. Então, se ela consegue ter uma atenção direcionada a partir da sua mediação, é que ela pode vir a ter a atenção sozinha depois, que é a zona de desenvolvimento potencial, né? Que o Vygotsky tanto fala para a gente.
E assim, ó, faz de conta, uma brincadeira de faz de conta, você pode brincar com a sala toda, não só com a criança. Você pode brincar com a sala toda. De fato, assim, brincar, né, e se fantasiar, por exemplo, ou fingir que é um dragão, que é uma pessoa, favorece o desenvolvimento do pensamento abstrato, da empatia, da inteligência emocional, ou seja, a criança vai identificar, né, quem é o outro, quem é o personagem que ela está vivenciando, e ainda estimula a criatividade. Então, essas experiências de faz de conta permite que o cérebro altere a sua estrutura e forme novas conexões para aumentar esse potencial funcional do cérebro. Aí você tem, então, o cérebro que vai sendo potencializado pelo faz de conta e mais a experiência mediada. A experiência mediada, ela vai se manifestando como um elo que vai reforçar o estímulo do faz de conta e a criança. O que ele vai reforçar, né? O que ele vai reforçar? Ele vai reforçar esse pensamento da criança, porque as tuas perguntas vão fazer com que ela pense. Então, se eu fizer uma pergunta agora para você assim, olha, o que mais te agrada lá na escola? Teu cérebro começou a funcionar. Antes só estava aqui comigo, pensando nas minhas coisas. Agora direcionou para isso. Começou a pensar na escola. Tá lá. Então ele está trabalhando com aquilo que ele escutou. E isso é a mesma coisa que acontece com a nossa criança com deficiência intelectual. Quando você não fala nada para ela, não pergunta nada para ela, deixa ela isolada, o cérebro dela não funciona. Quando você olha para ela e faz uma pergunta, ela pode nem te responder, mas o cérebro dela vai trabalhar. Ele é autônomo. Ele manda, ok? E depois, com esse hábito construído, né, de pensar sobre as perguntas, vai gerar necessidade da fala, da interação, do olhar, que é tudo isso que a gente quer. O brincar da criança, por exemplo, com TEA e com TDAH, deve ser sempre acompanhado. Não deixa a criança com TEA lá num canto brincando com um carrinho, brincando com uma lanterna, brincando com um pedaço de papel. Vai lá, vai para próximo, começa a mediar. Pega um papel igual o papel que ela está balançando, balance também, mas começa a narrar o teu papel. Começa a falar do teu papel. Começa a comparar o teu papel com o papel dela. Ai, não tem tempo para isso. Gente, não aceito isso, desculpa. Se a criança está em casa, a mãe tem que largar o que está fazendo e aproveitar aquela situação. Se está na escola, esse papel pode ser feito pela segunda professora. De ir lá no cantinho, sentar com ele e fazer a mediação. Se é numa sala com todo mundo, nós podemos fazer, porque isso eu já fiz. Numa sala que a criança só abanava um papel o tempo todo, ficava com um papelzinho o tempo todo, eu fiz todas as crianças da sala terem a mesma sensação. Balançar o papel e escutar o barulhinho que aquele papel fazia, que era um barulhinho muito agradável e que o amigo preferia escutar aquele barulhinho do que a conversarada na sala. Certo? Então, gente, é possível sim, é possível. Mas isso depende de duas coisas, de você querer e de você ter um apoio, né? Eu acho que depende disso. Muitas vezes o brincar das crianças se restringe às características do brinquedo, e brincar representa papéis, ajuda nas relações sociais, desenvolve a linguagem, tem muito mais, né? Do que só ficar ali com aquele objeto físico, brincando com uma bola, chuta a bola para lá, chuta a bola para cá, chuta para lá. Não, tem o momento da gente sentar e analisar o começo do jogo, o meio do jogo e o fim do jogo. E isso pode ser mediado. Sentiu bem, se não se sentiu bem, como é que foi seu desempenho,
quantos gols fez, quantos gols não fez, não é mesmo? Gostaram dessa brincadeira de fazer de conta? Espero que tenha ficado bem explicado. E eu quero desafiar você a fazer essa brincadeira com os teus alunos, tá bom? Agora, eu quero te explicar uma brincadeira do jogo da velha. Todo mundo conhece, essa aqui eu fiz agora, um pedacinho de feltro, fui lá, eu fiz os risquinhos de canetinha hidrocor, não posso tocar muito, que vai borrar. Então, tá aqui, certo? É muito simples, só que vai ser diferente. Esse jogo da velha, você deve fazer na quadra da sua escola, lá com giz, né? E o jogo da velha que eu vou mediar aqui é o jogo da velha coletivo, que ele pode ser feito com 6 crianças. Ou seja, você vai ter 2 equipes, 3 numa equipe e 3 na outra. As crianças amam. Mas antes eu quero dizer para você assim, o jogo da velha também é conhecido como jogo do galo ou tic-tac-toe, que eu uso também, né? E dizem que é o jogo mais antigo, porque no Egito Antigo já tinha estudos, né? Estudos mostram que no Egito Antigo já tinha alguns registros desse tabuleiro esculpido nas pedras. Então, é algo que já é bastante velho. Então, o jogo da velha, a gente vai trabalhar aqui o jogo da velha coletivo. E ele também pode ser chamado jogo da velha humano. Então, faz lá na quadra o jogo da velha, separa 6 crianças. 3 de um time, 3 do outro. Aí vai escolher quem quer ser o X. Ah, esses 3. Então, vão ficar com o braço aberto ou com o braço em forma de X. Certo? E quem vai ser o círculo, então, pode fazer em forma de círculo os seus braços também. Então, fechou. As equipes foram separadas, né? Cada um vai ter a sua vez de se posicionar no jogo da velha do tabuleiro e formar o trio, né? Aí começa o papel da mediadora. A mediadora vai explicar, ó, vence a equipe que conseguir um trio. Um trio que pode estar na horizontal, na vertical ou na diagonal. Você sabe o que significa horizontal? Gente, vocês sabem o que significa horizontal? E vertical? E diagonal? Não sabem o que é diagonal? Então vamos pesquisar. Diagonal é quando uma reta apresenta uma certa inclinação. Ó, né? Então é uma reta que está deitada é vertical, desculpa, horizontal. A em pé é vertical. E aquela que está com uma certa inclinação é a diagonal. E aí você pode fazer isso que eu fiz, dar esse exemplo. No meio dessas crianças tem aquela criança com TDAH, com TOD, com deficiência intelectual que está ali, participando, junto com todo mundo. E aí você pode pedir para elas representarem a diagonal no chão, a diagonal no tabuleiro, como seria. Ok, tudo claro, vamos brincar. Quem vai primeiro? O X ou a bola? Ah, o X. Onde você vai se colocar? Sabe por que a gente está trabalhando isso? Tomada de decisão. Tomada de decisão. Aí você vai dizer onde você vai se colocar no tabuleiro e por quê? Agora, o círculo. Onde você vai se colocar e o porquê? Lógico, as crianças vão ter que dar as respostas, né? E o próximo X? Onde você vai se colocar e por quê? Pense bem. Ó, pense bem é regular o comportamento. Não pode ir para qualquer lugar. Não pode se colocar no tabuleiro em qualquer lugar. Assim como a gente não pode colocar uma pedrinha, né? Aqui o meu é coraçãozinho, em qualquer lugar. Certo? Não pode. Então, eu vou usar. Pense bem nas possibilidades que você tem. Você acha
que dessa forma conseguirá ajudar o seu grupo? Aí, o círculo, onde você vai se colocar e por quê? Mas antes, ó, regulando o comportamento, mas antes de ir para o lugar escolhido, pense no próximo participante que vai vir. Depois o X, onde você vai se colocar e por quê? Já temos 3 participantes da sua equipe. E por que não conseguiram fazer uma reta na diagonal, na vertical, na horizontal? Por que essa estratégia não deu certo? Gente, isso é muito divertido e é uma mediação coletiva. Fora isso, você já está trabalhando o conceito de horizontal, vertical e diagonal. Viu como é legal mediar? Então, mediar não tem nada de estressante. Mediar é super divertido. E outra coisa, se você não tiver todas essas pessoas, né, 6 crianças, porque às vezes você está lá na tua sala do EAE atendendo só 2 ou 3 crianças, no lugar dos participantes, pode botar os sapatos, pode botar bola, pode botar folhas, folhinha de árvore, pode colocar pedras, não importa. E se você não quer brincar desse humano, você pode fazer o jogo da velha desse jeito, porque o meu jogo da velha que eu fiz aqui, eu fiz de coraçãozinho, ó. Ó, se você vê, é todo feito à mão. Eu não costuro muito bem, né? Mas tudo de... Esse aqui é o tecido, é feltro, certo? Mas eu tenho, aí são 10, né? Tem que fazer 10 desse, 5 de cada, para ter a possibilidade de você ter, né, a chance de você preencher o trio que precisa. Gostaram dessa brincadeira? Dá para aproveitar, né? Agora, por que mediar é importante? E por que não deixar a criança brincar sozinha? Olha, brincar sozinha não corrige as funções cognitivas. E o que eu quero aqui é corrigir as funções cognitivas das minhas crianças que são deficientes, que têm esse diagnóstico. Então, não posso deixá-las brincar sozinha. Se elas estão lá, concentradas, brincando, é lá que eu vou estar. A exposição direta não dá conta da aprendizagem. As funções cognitivas não se desenvolvem a partir da exposição direta. E isso tem que estar claro para vocês. Então, você pode dar pilhas e pilhas de cobrir pontinhos. Ele vai continuar não sabendo cobrir pontinhos da forma como você idealizou. Bem em cima, com traçado, entendeu? Porque se você não tiver ali para mediar, vai se tornar exposição direta. Exposição direta, para nossa criança com deficiência, ela tira pouco proveito. Porque para ela tirar proveito de uma experiência direta, primeiro essa experiência tem que ser mediada. Aí, quando a experiência é mediada, aí ela, por associação, vai usar aquela experiência mediada nessa exposição direta. Aí vai se automediar, vai começar a pensar da forma como pensou no jogo anterior, certo? Mas não de exposição direta como a gente dá, vai dando tarefa, não adianta. Isso não garante aprendizagem, tá bom? Agora, por que investir em brincar com as crianças com deficiência intelectual? Brincar envolve emoção, envolve sentimento de competência. O brincar, ele deixa a criança expressar os seus sentimentos mais íntimos, deixa expressar o seu jeito de ser. E a partir disso, então, a gente pode mediar. Vou dar um exemplo. Uma criança com TOD. Quando ela vai brincar, é uma brincadeira. Às vezes não é nem uma brincadeira competitiva.
é colaborativa, né? As crianças vão se ajudando. Só que, às vezes, ela não consegue ajudar o grupo. E isso é frustrante. Então, ela agride os colegas ou se autoagride. Certo? Então, na brincadeira, a gente vê isso aflorar. Claramente. Porque a criança não está sendo ali policiada, olhada, ela está se sentindo livre. E nessa liberdade, ela expressa os seus sentimentos, as suas vontades, seus desejos, suas iras, né? E as suas tristezas, as suas frustrações. E aí, se a gente tiver o olhar luxuoso sobre a criança, se você tiver esse olhar luxuoso sobre a criança, você vai começar a analisar as circunstâncias. O que aconteceu que fez com que essa criança agredisse o seu colega? Aí você vai analisar o antecedente. Para ela obter um comportamento indesejado, teve um antecedente e tem uma consequência. Não é mesmo? Então, ela chora, ela grita, porque dela vai ter a atenção da professora. Então, esse é o cenário vivido por muitas professoras. E eu vejo que isso é desesperador, né? Desesperador. Então, pela brincadeira, a gente pode conseguir avanços muito significativos para o desenvolvimento da criança, especialmente para controlar, né? Controlar os seus sentimentos, as suas ações. Agora, eu vou trabalhar uma outra brincadeira. Eu já mostrei aqui um jogo que eu tenho, um joguinho, chama Que Emoção é Esta, né? Que são várias cartinhas. Ó, são essas cartinhas, que emoção é essa? Aqui, que emoção é essa? Aí tem várias emoções aqui, né? Deixa eu botar essa aqui também, ó. Agora, eu pensei o seguinte, olha, esse joguinho às vezes não é muito acessível lá na escola, então como é que eu posso fazer? Então eu inventei uma brincadeira, as brincadeiras são assim, elas são inventadas. Então veja bem, eu tenho 4 cartinhas, tá? Uma é essa, que eu posso mediar e explorar. Opa, desculpa. Explorar é um campo de girassóis. Eu imprimi preto e branco, mas você pode imprimir colorido, né? Fica mais atrativo para as crianças. Ou recortar de uma revista. Olha só. Eu já estive num campo de girassóis. Já vi também muitos campos de girassóis. E eu tenho uma expressão, porque girassol é o símbolo da minha escola, né? Então, eu tenho um sentimento quando eu vejo um girassol. Então, eu tenho que explorar da criança tudo, cor, forma, se ele já viu essa flor, se ele já viu um monte de flores dessa, eu posso contar as flores, e assim vai. Imagem explorada, beleza, eu passo para outra imagem. Posso mediar essa outra imagem também, para a criança ver o que está acontecendo aqui. O que será que é esse lugar? O que será que essa pessoa está fazendo? O que será que ela está sentindo nesse momento, quando ela vê, né, esses livros? Será que ela está preocupada? Será que ela está triste? Se ela estiver triste, qual é o tipo de livro que ela pega? Se ela está alegre, qual é o livro que ela poderia pegar? Se ela está curiosa, qual é o livro que ela podia pegar? Então, eu vou explorando, beleza? E depois eu exploro mais essa, que é uma moça recebendo uma carta escrita. O que será que ela está sentindo quando recebeu essa carta? Se a criança já recebeu alguma carta alguma vez? E aí vai. Só que a brincadeira não é essa. Isso aqui chama-se percepção clara e precisa sobre as imagens. Tá? E aí nós vamos explorar, na verdade, é o seguinte, adivinhe a emoção. Essa emoção aqui, ó. Esta moça viu um desses cenários. Qual cenário, esses 3 que eu mostrei, essa moça está vendo? Vamos ver, é um jogo de adivinha. Mas a criança não pode adivinhar sem antes ela ter uma percepção clara e precisa sobre o que nós temos nas outras imagens.
E aí nós temos algumas possibilidades, né? Uma seria essa daqui, ó, essa combinação. Teria outra? Teria? Teria outra, poderia ser essa, ó. Só que, independente da que a criança escolher, o importante para mim é, me explique por que você escolheu essa daí. Você, aí transcendência. Se você recebesse uma carta do correio, você ficaria assim? E se você encontrasse um campo de girassóis, você ficaria assim? Que emoção é essa? Você consegue identificar? Ela está triste? Ela está alegre? Como é que ela está? Ela está com espanto? E assim vai. Então, isso aqui é uma brincadeira que você pode fazer, é uma brincadeira de adivinhar as emoções. E pode ser feita em casa, pode ser feita na escola, com um grupo grande, no teu consultório. Por isso que eu digo, você não precisa de um jogo aperfeiçoado, caro, porque todas essas imagens eu peguei da internet. Agora, a diferença é o que eu faço com elas. Eu não coloco a criança para adivinhar, assim, direto, como uma exposição direta. Adivinha o que a moça viu. Sei lá, ela poderia estar aqui, ó. Ela poderia ter visto um livro que ela estava procurando há muito tempo. Também podia ser. Para mim não importa a resposta. Para a mediadora não existe resposta certa nem resposta errada. Existe o porquê você escolheu essa resposta. E a criança tem que explicar. Porque para mim é o processo cognitivo que interessa. Não é se acertou ou se errou. Eu quero ver se aquela função cognitiva está sendo trabalhada de forma adequada. Se as operações mentais foram trabalhadas de forma adequada. Certo? Entenderam? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e até o próximo encontro.